Esse é o quinto vídeo que eu vou fazer sobre este livro, Treine Seu Cérebro para Ser Feliz. Lembrando sobre o que falamos no vídeo 4, lá a gente trouxe o termo neuroplasticidade, diz que nosso cérebro ele é moldado. A gente pode recriar conexões, fazer ele esquecer outras que não são úteis à nossa felicidade. É como a gente ter a capacidade de ensinar o nosso cérebro a realizar coisas de modo novas que nos tragam a felicidade, que nos aproximem de uma vida mais tranquila. Também comentei nesse vídeo sobre o questionamento se o dinheiro traz felicidade. A gente entendeu que depende, porque uma certa quantidade de dinheiro realizadas não faz diferença alguma. Inclusive, a gente trouxe o exemplo de que quando a gente tem dinheiro somente para nossas necessidades básicas e de repente vem um acontecimento que requer mais dinheiro, aquilo nos causa sofrimento, e quando não, a gente nem pensa no dinheiro, a gente simplesmente vai lá e faz aquilo que fazer, requerendo mais dinheiro. Então a felicidade é relacionada à tranquilidade financeira. A você não se preocupar, não ter necessidade de fazer coisas Com diferentes. esse quinto vídeo, a gente retoma na página 30. Como a neuroplasticidade faz de você uma pessoa mais Por feliz. meio dessa A neuroplasticidade, gente pode pode treinar nosso cérebro para sermos felizes. independentemente da idade que já temos, de todo o histórico de vida traumática que vivemos até tomarmos essa decisão de nos ensinar a sermos felizes. Primeiro motivo, as ações que a gente toma, elas podem literalmente expandir ou contrair regiões diferentes do nosso cérebro. Então, a gente pode estimular ou comprimir os circuitos, dependendo do que a gente quer preservar. Exemplo, se você se preocupa demais, ativando determinados circuitos que fazem isso se tornar um hábito. Preocupar-se demais torna-se um hábito. Então, a gente pode mudar esse hábito de se preocupar, treinando o nosso cérebro, buscando caminhos contrários à preocupação. O exemplo da minha vida é se acalmar a mente por meio da respiração. Quando a gente começa a fazer exercícios de respiração visando o relaxamento, a calma em nosso ser, a gente está criando novos circuitos, fortalecendo esses circuitos com uma repetição e a gente vai diminuindo, vai comprimindo aquele lado mental nosso que ficava costumeiramente preocupado. Segundo item, quanto mais coisas você pede ao seu cérebro que faça, mais espaço ele reserva para lidar com novas tarefas, porque daí ele acostuma a sempre estar inovando, a sempre estar buscando coisas diferentes. Então, a gente ficar sem fazer nada atrofia. Quanto mais a gente faz, mais espaço a gente vai ter, mais aperfeiçoamento a gente tem daquilo que a gente está fazendo, mais prática, mais entendimento de formas melhores de fazer. Então, o nosso cérebro é exatamente assim. Por exemplo, pessoas que fazem alguma atividade artesanal, é difícil no começo, mas quanto mais eu faço, mais coisas bonitas eu sou capaz de fazer. Você fazer. costuma ter uma onda de melancolia quando enfrenta problemas? Seu cérebro vai seguir com esse hábito. O cérebro se acostuma. Mas se a gente começar a instruir, propor coisas diferentes, criar coisas diferentes, resolver situações, problemas de formas inovadoras, a gente começa a desativar esses caminhos da melancolia, tornando menos utilizados e menores, a gente vai comprimindo eles também, e aí se abre espaço para que a gente use a nossa criatividade. O item 3. Novas tecnologias de neuroimagem mostram que a percepção consciente ativa as mesmas áreas do cérebro que a imaginação. O que isso quer dizer aqui? Eu não posso estar fazendo coisas corriqueiras de forma desatenta. O exemplo mais fácil para quem lida na cozinha, tem 20 anos de cozinha. Você lá pica o temperinho, coisa mais fácil. Você automatizou isso, até o teu corpo já sabe fazer um movimento. Mas de repente você se corta, porque você não está atento, você usou o sistema automatizado do teu ser para praticar aquela atividade de forma mais rápida. Mas você periga se cortar volta e meia. Quando você está em presença, jamais você se corta. E essa percepção consciente é você saber o que você está fazendo. Nesse momento, eu estou segurando este livro para eu acompanhar e transmitir o que eu estou lendo e aprendendo aqui. Eu percebo que eu tenho meu gato aqui, de repente, se eu me descuidar, eu posso pisar em cima dele. Então, eu estou atenta também ao meu ambiente. E isso aqui diz que a gente consegue neutralizar os efeitos de longo prazo de memórias dolorosas, reescrevendo, percebendo isso. Você traz a presença daquilo que tu tá vivendo e vê que não tem toda aquela dimensão. Na realidade, você é capaz de neutralizar os efeitos de longo prazo de memórias dolorosas ao reescrever. Ou seja, religar o passado que vive dentro do seu cérebro. Então, se eu tô numa situação difícil, a dimensão sofredora, dolorosa que eu trago para essa situação difícil desse momento presente, às vezes nem é a realidade dessa situação, mas é a carga que eu trago do passado. Porque eu não estou presente, eu estou trazendo tudo aquilo que está lá atrás na minha memória, no meu corpo, no meu inconsciente, para aumentar uma dor presente que às vezes nem é tão pesada quanto a gente sente.
estar percebendo ativamente, conscientemente, o momento presente nos libera de muita dor, de muito sofrimento. O item 4. Em geral, o seu cérebro é incapaz de distinguir uma experiência registrada de uma fantasia interna. Aqui entra todos aqueles termos que as pessoas trazem hoje de reprogramar a nossa mente com imagens de coisas que a gente quer. Você não precisa só imaginar, porque eu sei que tem pessoas que têm dificuldade, inclusive eu de ficar aqui e imaginar. Então, você imprime imagens, você monta fotografias, você olha coisas e se teletransporta para aquilo. Então, você faz esse exercício, que não precisa também ser diário, conforme as tuas condições. Tudo na vida não precisa ser uma coisa rígida. Então, você vai treinar o cérebro para se ver feliz até que você realmente se perceba feliz. Porque ele não diferencia o que é real do que é imaginar. Posso imaginar que eu tenho essa caneta rosa sem que eu tenha. Eu estou segurando uma caneta rosa. Eu tenho uma caneta rosa. Meu cérebro está entendendo que realmente eu tenho uma caneta rosa. É assim que funciona. Até que de repente eu tenho realmente a caneta rosa na mão. Então esses são os 4 tópicos que explicam como a neuroplasticidade faz a gente uma pessoa feliz. E é tudo um treino. Tudo aquilo que a gente pedir ao nosso cérebro. Atenção, foco, prática e reforço, que é a repetição. Você estar consciente, estar presente naquele exercício e repeti-lo. Nosso cérebro vai se esforçar para fazer. Quanto mais frequentemente a gente dar comandos ao nosso cérebro para que ele tenha pensamentos felizes, mais rapidamente a gente vai conseguir chegar a essa felicidade real. Dentro de tudo isso que a gente já leu até aqui, que a gente já ficou sabendo, a gente deve assimilar e compreender, internalizar que a gente é capaz de treinar o nosso cérebro para sermos felizes. E para isso, a gente treina ele também para enterrar os pensamentos depressivos, pensamentos inférteis e os hábitos que nos arrastam a coisas negativas, melancolia, preocupações, ficar estagnado. Quando a gente trabalha para remover as questões problemáticas da nossa mente, do nosso cérebro, a gente traz novas coisas que nos ajudam a nutri-lo com pensamentos produtivos, pensamentos alegres, realizando atividades que nos façam felizes. Eu, por exemplo, fazer isso aqui é uma atividade que me faz feliz. Acariciar estas pelosidades aqui é uma coisa que me relaxa, que me deixa muito feliz. A gente começa a recarregar nossas baterias da felicidade, trazendo coisas para o nosso cotidiano que nos alegram. Se é você ouvir música, então vai ouvir as músicas, faz uma seleção das músicas que você ama e vai ouvir elas todo santo dia. Tem um momento de relaxar, de se alegrar com isso. Se é mexer no jardim, se é plantar. Mora num apartamento, compra um vaso grande e planta ali. Se a gente quiser, a gente consegue. A gente precisa definir o que pensar. Você percebeu que você anda pensando coisas ruins? E aí você pensa, tá, tô pensando coisas ruins. Que pensamento eu posso colocar no lugar desse? Então já começa uma primeira ação. Aí depois você escolhe atividades que você gosta, para você começar a criar esses novos neurônios e deixar aqueles outros ficarem esmagadinhos. Então eu tô com esses neurônios ruins, maus, péssimos, que me destroem, assim. E eu não tenho nada de pensamentos bons, de atividades boas. E eu começo a trazer uma. E esse aqui vai diminuindo, ó. É assim, esse aqui vai diminuindo. E as coisas boas ocuparam o espaço das coisas ruins. Porque você expandiu, você buscou isso. É uma escolha, tudo é uma escolha. Ao usar seus pensamentos e escolher certas atividades, você cria as bases para uma reestruturação cerebral que fará de você um ser mais feliz. Então, defina o que você pensar e escolha atividades que você gosta para começar a criar seus novos neurônios. Comece agora. Você pode, você consegue treinar o seu cérebro para ser feliz.